Pessoal, muito boa noite. Quinta-feira, a gente tem alternado as lives às terças e às quintas. Essa semana a nossa live caiu na quinta-feira e o objetivo dessa live hoje é o objetivo de sempre. A gente dá esse giro aí no universo da transferência, no universo da obtenção, sempre com muita sinceridade, sempre analisando os editais de forma produtiva para vocês, de forma que vocês tenham acesso ao edital de forma produtiva, né, nos pontos que a gente fala que são os pontos principais de todo edital. Todo edital ele vai ter uma renca de informação. Né? Todo edital vai ter aquele tanto de proforma, vai ter aquele tanto daquela liturgia, né? Não, cabelo preso, desempate, isso não nos importa. O que nos importa no edital é enxugar esse edital para vocês. Tá? Então hoje, nesse nosso giro da transferência da obtenção, que vai vir antes das perguntas, essa live hoje é dedicada a uma universidade que talvez hoje seja, quando a gente lança um post, o post que gera mais engajamento, ou seja, o post que mais movimenta o nosso Instagram, tanto em comentários, quanto também naqueles insights lá, compartilhamento, salvamento de post, compartilhamento, curtida, questionamento, lota o nosso direct sempre que essa faculdade publica o seu edital. E eu estou falando da Universidade Brasil, também conhecida como Unicastelo, né, anteriormente conhecida como Unicastelo, Universidade Brasil, fica localizada em São Paulo, numa cidade chamada Fernandópolis, abriu o seu edital. A Universidade Brasil passou por muitos movimentos nos últimos um ano e meio, troca de reitor, mudança do processo seletivo. Então, uma instituição que sempre nos cabe uma análise criteriosa do edital e do processo seletivo, porque ele é um processo bastante dinâmico, ele muda com muita frequência. E se quando a gente tem um processo seletivo que muda com muita frequência, esse processo ele muda também o seu público. Um processo por análise curricular, ele atende um público. Um processo com prova online atende um público. Um processo por prova presencial atende um público. Um processo que ocorra por nota do Enem atende um público. Então a Universidade Brasil ela tem mudado seus editais, então a gente sempre dedica uma live, uma boa parte da nossa live. Hoje a gente não vai falar de Federal de Uberlândia, a gente vai falar na terça-feira. A gente não vai falar de Unoeste, a gente vai falar de Unoeste, Guarujá, que está aberta na terça-feira. Tá? Que vai ser a nossa próxima live. Hoje a gente vai dedicar à Universidade Brasil. Para iniciar essa fala sobre a Universidade Brasil, eu acompanho sempre os comentários no nosso Instagram, eu leio todos. Salvo engano, já está com praticamente 70 comentários, né, no post da Universidade Brasil. Eu leio todos, leio as réplicas, leio as tréplicas, né, leio tudo para realmente perceber como que vocês sentem as instituições, como que vocês se sentem quando abrem o edital, tanto o aluno quanto o seguidor, o interessado. Então, na Universidade Brasil, eu não vou me ater aqui à opinião pessoal, nunca fiz isso em relação a faculdade nenhuma, com raríssimas exceções para falar bem, né, com toda imparcialidade, mas falar bem, né, sem vínculo, mas eu vou me ater aqui às partes técnicas da Universidade Brasil, claro, né, claro, que chegando perguntas a gente pode alongar e a gente pode também tecer alguma opinião vindo dos alunos que nós temos. Nós temos vários alunos que foram aprovados na Universidade Brasil, temos vários alunos da Universidade Brasil também no MEDS que estão pleiteando transferência. Então o objetivo é falar da Universidade Brasil, vamos falar desse edital. Primeira questão, falou-se de Universidade Brasil, falou-se de uma faculdade que gera bastante polêmica. Tem pessoas que gostam muito da Universidade Brasil, pessoas que estudam lá, pessoas que têm interesse, basta ver os comentários, que você vê bons comentários. Temos nossos alunos que estudam lá, que também têm as suas questões. Tem um aluno lá que terminou o 8º período e está para transferir, adora a faculdade, mas quer transferir porque quer fazer o internato numa cidade que concentre tudo lá em função de ser mãe. Então a gente tem absolutamente tudo. Tem alunos muito preocupados em função da documentação lá não ter sido totalmente organizada, ajudamos. Então, tem toda sorte de questões e de opiniões em relação à Universidade Brasil. Né? Uma faculdade que evoluiu bastante depois de tudo que aconteceu em 2019, que a gente observa que é uma faculdade que evoluiu bastante. A gente hoje tem mais alunos satisfeitos do que alunos insatisfeitos em relação a essa instituição. Tá? Isso é real, isso é fato. Isso eu
posso comprovar para vocês, a gente tem mais alunos satisfeitos, a gente pode trazer alunos aqui para conversar. Eu cheguei até a convidar a reitora da Universidade do Brasil, né, para participar de uma live, estou aguardando o retorno dela. Seria muito interessante que a reitora estivesse disponível aqui, a gente abrisse para perguntas e abrisse para questões, seria muito interessante. Isso traz, assim, a gente já fez 2 lives com o reitor anterior, que é o Felipe Sigolo, então a gente está tentando marcar uma live com a reitora para que a gente possa conversar mesmo. Uma instituição que traz muita atenção, ela é uma instituição que ela traz sempre bastante a atenção do público interessado no processo de transferência. Então vamos falar do edital. Mudanças que ocorreram no edital atual em relação ao edital anterior. Poxa, tem muita mudança bacana. O que a gente sente é que a Universidade do Brasil ela entendeu o estudante de medicina do exterior. Né? Hoje, poxa, a gente vai chegar a 400 faculdades de medicina. Em Minas Gerais, a gente chegou no CRM 100 mil. Pra vocês terem uma ideia, o meu CRM, eu sou formado há 13 anos, fiz 13 anos de formado agora em dezembro, o meu CRM é 53 mil. O CRM é 53 mil, estou na casa ali dos 53 mil. Hoje o CRM chegou a 100 mil em Minas Gerais. Isso em função do número de faculdades que hoje tem em Minas. Quando eu me formei, havia 9 faculdades. Certo? Assim, não quando eu me formei, quando eu iniciei a medicina, havia 9 faculdades. Hoje a gente tem mais de 40 faculdades em Minas. Então, a grande questão é que as faculdades elas têm se adaptado. Por que eu disse isso? Porque as faculdades têm se adaptado ao aumento da demanda, né, de alunos que querem transferir, e também ela tem se adaptado mais a esse público que deseja transferir porque ela precisa instalar, ela precisa ocupar suas vagas. Aquele glamour que a gente tinha da medicina há 15 anos atrás, ele não existe mais, né? Essa é uma grande realidade. Ter uma vaga ociosa numa faculdade de medicina há 20 anos atrás seria uma piada, seria uma coisa absurda. Imagina uma vaga ociosa mesmo numa faculdade particular, era uma coisa absurda. A medicina era de dificílimo acesso, eram pouquíssimas faculdades no Brasil, pouquíssimas faculdades por estado. Havia 20 anos atrás estados que nem tinham faculdade de medicina, como o Amapá, por exemplo, alguns estados do norte. Então era um absurdo se falar de vagas ociosas. Então, hoje em dia as faculdades elas precisam instalar e elas estão se adaptando ao público que deseja transferir. E o edital atual da Universidade do Brasil, ele mostra que ele tem entendido mais o público do exterior. O aluno do exterior ele está muito bem atendido por esse edital. É perfeito? Não, não é perfeito. Mas o edital está mais adaptado a esse aluno. E olha só, em várias questões. O edital da Universidade do Brasil está aberto, certo? Vai fazer uma prova presencial. O edital anterior foi por análise. Uma análise onde era comparado os documentos. Não era comparado o seu coeficiente de rendimento com o do seu concorrente. Era comparado o documento da faculdade do seu concorrente, certo? Com o da Universidade do Brasil, e o seu da sua faculdade com o da Universidade do Brasil. Quanto mais parelho fosse a documentação, maior seria a sua nota. A gente chama isso de análise puramente documental, né, de similaridade documental. Então o edital anterior foi assim, o edital agora é prova. Eu achei isso muito bom, prova presencial. Já não achei tão legal, preferia prova online, imagino que vocês também. Mas é uma prova presencial que vai acontecer no dia 21 de janeiro, certo? Uma prova presencial, taxa de inscrição média de R$500, é basicamente isso que as faculdades hoje cobram, né? 300, 350, R$500, as faculdades de forma média cobram essa taxa de inscrição, e a Universidade do Brasil está com a sua prova presencial no dia 21. Eu achei muito bacana essa prova, eu achei que o método anterior de seleção por similaridade documental é extremamente subjetivo, né? A banca é extremamente subjetiva, é difícil de você impetrar um recurso em relação a isso, você tem que pegar toda a sua documentação, comparar com a da Universidade do Brasil, mostrar que existe ali uma possibilidade maior de aproveitamento do que foi constatado pela instituição. Então, eu acho o processo por prova muito melhor, e um processo que vai cobrar conteúdo médico. Então a gente tem a prova dia 21, agora de janeiro, dia 21 de janeiro, a gente tem a prova, são 40 questões, certo? São 12 questões do ciclo básico, anatomia, embriologia, histologia, matérias do ciclo básico. São 25 questões do ciclo clínico, pediatria, GO, realmente ciclo clínico, as cadeiras ali base da nossa formação como médicos, né? Ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, cirurgia.
enfim, e 3 questões de humanidades, ética médica, então somando-se 40 questões. Cada questão tem um peso de 2,5, de forma a tornar o processo mais óbvio, né? A nota final ela vai estar baseada numa escala de 100. Certo? Então esse é o processo seletivo da Universidade Brasil. Conteúdo médico, não tem redação, 40 questões, o peso maior da prova está no ciclo clínico, tanto que no desempate, a maior nota nessas 25 questões de ciclo clínico passa você à frente, então a gente tem um processo seletivo muito interessante. Poxa, Gustavo, 25 questões do ciclo clínico, 12 do ciclo básico, poxa, eu achei muito concentrado. É fácil explicar. Porque as vagas, são 95 vagas, são 60 vagas para o 5º período e são 35 vagas para o 7º período. A gente já tem mais um avanço em relação ao edital anterior. O edital anterior, as vagas eram todas concentradas no 5º período, para a entrada no 5º período. Agora a gente tem um edital com vagas para o 5º e vagas para o 7º. É muito legal porque a gente que estuda no exterior, nós que estudamos no exterior, tendemos a avançar mais períodos, para que a gente possa economizar voltando para o Brasil, cursando menos períodos até a nossa formatura. Então, eu achei muito bacana ter vagas para o 5º e ter vagas para o 7º período. Quem pode fazer esse processo seletivo? Poxa, Gustavo, estou interessado, vou procurar saber mais. A melhor forma da gente saber sobre uma instituição é conversar com os alunos dessa instituição, ou seja, com os clientes dessa instituição. Não é conversar com quem vende, né, o produto, ou seja, com a instituição, é conversar com quem está usufruindo do produto, conversar com os alunos, com o máximo de alunos possíveis. E nos comentários ali da Universidade do Brasil tem vários aprovados na Universidade do Brasil marcados no nosso feed ao longo aí dos meses, dos anos aí que o MEDS opera no processo de transferência e obtenção. Então, quem pode fazer o processo seletivo de transferência da Universidade do Brasil? Primeiro, é um processo só de transferência, de medicina para medicina, bacharelado em medicina, né? Graduando no bacharelado em medicina para medicina. Alunos do Brasil e alunos do exterior. Então, alunos do Brasil e alunos do exterior. Esse é o público que pode prestar o processo seletivo da Universidade Brasil. A Universidade Brasil, ela permite que você, tendo um período concluído, até o 10º período concluído, você pode fazer o processo seletivo. Mais uma diferença muito positiva em relação ao edital anterior. O edital anterior, ele aceitava alunos até o 8º período. Certo? Até o 8º período. O edital agora aceita alunos até o 10º período. Não significa que você vai entrar no 9º ou no 10º. Você vai entrar no período onde tem vagas disponíveis. Tem vagas disponíveis no 5º e no 7º período. Certo? Então, se você tiver o 10º período concluído, você não entrou no 11º, no seu histórico não vai aparecer nada do 11º, você pode fazer o processo seletivo da Universidade do Brasil. Então, com um período concluído e até 10 períodos concluídos, você pode prestar o edital da Universidade Brasil. Correto? Esse ponto ele é muito interessante, porque anteriormente o edital ele já barrava ali como teto estudantes que tenham concluído até o 8º período, tenham cursado acima do 8º. Agora ela expandiu essa janela de candidatos até o 10º período, ponto muito positivo. Documentação. A documentação, para mim, foi o ponto mais interessante. É algo que aqui no MEDS a gente já percebeu há muito tempo. E a gente já conversou com várias instituições, a gente já fez live com vários coordenadores ao longo da nossa história. Poxa, o MEDS tem aí 8 anos, né, de preparação e consultoria para transferência e obtenção, isso só online. Nós já tínhamos aqui todo um trabalho presencial em Belo Horizonte e hoje temos 8 anos aí de trabalho online, de preparação e consultoria para transferência. E algo que a gente nunca entendeu era o excesso de documentação solicitada no momento da inscrição. Porque pensa comigo, o que é importante no momento da inscrição? Num processo que realiza prova, ou no processo que realiza análise por coeficiente de rendimento, né, ou no processo que faz por nota anterior do Enem, o que é importante no processo de inscrição? É saber se você é estudante de medicina, certo? Não é colocar obstáculos, gargalos para o estudante que vai fazer o processo seletivo. Poxa, cara, você é cliente da instituição. Você vai ser candidato, você já é cliente daquela instituição. O cliente ele tem que ser realmente muito bem tratado, ele tem que encontrar aquele processo seletivo com a máxima adequação. Isso, poxa, é um elogio para a Universidade do Brasil.
na minha opinião, tá? Não estou falando da instituição como um todo, eu sei que não quero gerar polêmica aqui, eu estou falando do processo seletivo do edital que eu li. O edital ele solicita no período de inscrição, que salvo engano vai até o dia 19 da Universidade do Brasil, só um documento de identificação, o seu RG ou a sua CNH, beleza? Mais o seu atestado de matrícula. Gustavo, e os planos de ensino? Não. E o histórico? Não. E a declaração de autorização e reconhecimento? Não. Matriz? Não. Critério de avaliação? Não. Só o atestado de matrícula. E na nossa opinião aqui, basta. Seria muito legal que todas as instituições fizessem isso. Porque quando você solicita só o atestado de matrícula, você já sabe se aquele aluno ele é ou não estudante de medicina. Condição primária para que você possa fazer o processo seletivo. A condição primária para que você possa fazer o processo seletivo é ser estudante de medicina. Um estudante de engenharia, um estudante de direito, ele não vai fazer o processo. Né? Um graduado, ele não vai fazer o processo porque o processo não permite. Então, como você comprova que aquele candidato ele está apto para o processo que você propõe? Você comprova através do atestado de matrícula. Ponto. Então, a instituição, ela te exime de enviar os planos de ensino, ela te exime de enviar o histórico. Eu acho que o histórico poderia até estar encaixado, mas nesse momento ele realmente não vai fazer falta, porque o processo não é por análise, não é por coeficiente de rendimento, ele não vai fazer diferença, né? O atestado de matrícula já basta para estabelecer a sua condição atual como estudante de medicina. Então eles solicitam só o atestado de matrícula. Esse atestado de matrícula ele tem que ser do dia 1º de janeiro de 2023 para cá. Então ele tem que ser do primeiro semestre de 2023 ou do segundo semestre de 2023, como as inscrições vão até o dia 19 de janeiro, ou do primeiro semestre de 2024 até dia 19 de janeiro. Certo? Então, a gente tem um atestado que pode ter 1 ano de duração. E olha que interessante, o atestado de matrícula é um documento muito simples. É um documento que normalmente ele tem, 10 frases talvez. É um documento que tem ali um parágrafo só. E esse documento, vindo em espanhol, ele é de fácil leitura. Eu, quando iniciei no MEDS, eu não tinha um domínio de espanhol como eu tenho hoje, bem maior. Conseguia ler com bastante facilidade esse atestado. Então, eles estão eximindo o atestado de matrícula da tradução e também do apostilamento. Você vai pegar esse documento em natura da sua instituição, ou seja, como em natura? Como a sua instituição vai entregar para você com carimbo e assinatura dela. Aí você fala, poxa Gustavo, mas isso pode levar a fraude. Mas é claro que não. Por que não pode levar a fraude? Pode levar uma fraude inicial, né? A gente recebeu esses questionamentos no direct. Mas por que essa fraude não se sustenta? Porque você vai ter que entregar o seu histórico depois. Você vai ter que entregar os seus planos de ensino. Certo? Tem um prazo até o meio do ano para você entregar. Se você vai ter que entregar o seu histórico, você vai ter que entregar os seus planos de ensino, você vai ter que entregar a lei de criação, a matriz, certo? São os documentos solicitados. E esses documentos, eles vão passar pelo apostilamento. Documentos falsos não são apostelados. E eles vão passar pela tradução. Empresas sérias de tradução não traduzem documentos suspeitos. Então, do ponto de vista documental, esse edital ele é perfeito. Você precisa só entregar o seu atestado de matrícula, sem que esteja traduzido e apostilado, ou seja, um único documento extremamente suficiente para que você possa fazer o processo seletivo. Certo? Então, documento de identificação básica, RG ou CNH, mais seu atestado de vínculo, seu atestado de matrícula, como a gente fala no exterior, constância de matrícula, sem apostilamento, sem tradução, sossegado, do dia 1º de janeiro de 2023 até dia 19, esse atestado sendo datado dentro desse período, ele está plenamente válido, certo? Mas, como eu disse, você tem um prazo para entregar toda a documentação apostilada e traduzida até o meio do ano, certo? Então, bem interessante, um edital que está se adaptando ao seu público principal, que é o estudante de medicina do exterior. Achei bem legal esse edital. Não estou falando de nada além do edital. O edital muito bem adaptado ao estudante de medicina do exterior. A organização dele está muito clara. Beleza. Vamos agora a pontos importantes do edital. Gustavo, eu tendo um período completo e tendo no máximo 10 períodos completos, eu posso fazer? Pode. Gustavo, as vagas são 60 vagas para o 5º período e são 35 vagas para o 7º. Mas, poxa, eu estou no 3º período.
Eu posso fazer, as vagas são só para o quinto. Posso fazer? Pode. Você pode fazer o processo seletivo. Por quê? Porque pleitear o aproveitamento de matérias vem depois. Primeiro você faz o processo seletivo, certo? Você faz o processo seletivo, você aprova no processo seletivo, depois que você for aprovado, lembra que você tem até o meio do ano para entregar histórico, programa analítico, declaração de autorização e reconhecimento, matriz, lembra disso? Então, você vai solicitar durante o primeiro semestre o aproveitamento de matérias. Gustavo, então eu estou aí, terminei o nono, o que eu vou fazer no primeiro semestre? Isso não está claro no edital. Não está claro no edital se você vai ficar no primeiro período, se você vai fazer disciplinas que você não fez no seu histórico, né, que você não fez no exterior, como principalmente disciplinas relacionadas ao SUS. Isso não está claro no edital. Isso não está claro, isso é algo que a gente entrou em contato com a instituição, a gente ainda não teve retorno por e-mail, por isso que eu gostaria muito de fazer uma live com a coordenação da instituição, enfim, alguém que fosse para deixar isso claro, porque isso é importante, já que as matérias aproveitadas, depois que você pleitear o aproveitamento de matérias, serão aproveitadas, eliminadas no segundo semestre de 2024, mas eu ingresso no primeiro semestre de 2024 na instituição, em que período eu ingresso? O que eu vou cursar? Será que eu vou cursar matérias que eu preciso cursar, que eu não cursei na minha instituição de origem, como matérias como SUS, atenção básica, matérias são cada dia mais fortes na formação médica do estudante de medicina brasileiro? Será que são essas matérias que eu vou cursar? Então isso fica um pouco vago. Será que eu vou entrar no primeiro período e vou estudar as matérias do primeiro período e depois eu vou pleitear e vou alavancar de período aproveitando matérias? Então isso fica um pouco no ar. Eu não tenho como opinar em relação a isso porque isso está ausente em edital e essa é uma informação que só a Universidade Brasil pode trazer para a gente. A gente está correndo atrás. Assim que a gente tiver, a gente vai informar para vocês. Esse é um ponto do edital que eu acho que poderia ser um pouco mais claro. A gente sente falta dessa clareza no edital porque quando o edital ele fala para a gente... Obrigado. Quando o edital ele fala para a gente que as matérias que podem ser convalidadas depois de você pleitear a convalidação de matérias serão executadas só no segundo semestre de 2024, a gente fica realmente, dentro da nossa mente, fica um limbo. O que eu vou fazer no primeiro semestre de 2024? Então acho que o edital ele poderia ter sido um pouco mais claro. Eu acho que esse é o único ponto fraco do edital para a gente em relação à compreensão do objetivo desse edital. Tá? Então a Universidade Brasil ela está com seu edital aberto, ela tem pontos muito interessantes para o estudante de medicina do exterior. Eu te falo que esse edital ele foi escrito, ele foi redigido para o estudante de medicina do exterior. Você pode estar no terceiro período, você pode fazer o processo seletivo, mesmo as vagas estando para o quinto e para o sétimo, você vai ser alocado dentro da sua bagagem acadêmica, você pode ter terminado o primeiro, você pode entrar no segundo, enfim, você tem que ter um período concluído. E você pode ter no máximo 10. As vagas estão localizadas no quinto e no sétimo. Eu acho que o mais interessante dessa informação é para você que está aí até no 10º período, saber que tem possibilidade de você entrar no sétimo. Eu acredito muito que nesse primeiro semestre de 2024 você vai fazer adaptações, eu acho que isso é o mais lógico, né? De matérias que você não fez, que você não teve o menor contato, e você vai dispensar as matérias já com essas matérias feitas, isso seria muito interessante. Já no segundo semestre de 2024. Então, assim, um edital bem legal. Um ponto muito interessante em relação à Universidade Brasil é que a Universidade Brasil, você paga por matéria que você faz. Então, você pode escolher ali um número de matérias que você vai fazer. É lógico que isso tem que ser feito com sabedoria, porque isso pode atrasar a sua formatura. Se você fizer poucas matérias no semestre, você pode ter mais matérias para fazer e não formar em 12 semestres, não formar em 6 anos, formar em mais. Certo? Então a Universidade do Brasil ela tem o que a gente chama de grade aberta. Você paga pelas matérias que você faz. Se você faz mais, você paga mais. Se você escolhe fazer menos, você paga menos. Mais um ponto do edital, para finalizar aqui a minha exposição em relação aos pontos principais da Universidade do Brasil a organização do edital. Você vê o edital citando a todo tempo crédito. Crédito, crédito. O crédito, galera, é a mesma coisa de carga horária. Eu, quando estudei na Universidade Federal, fiz odontologia lá, por isso a gente prepara muito bem para a obtenção aqui, eu vivi toda essa questão da obtenção. A minha faculdade, eu escolhia, a UFMG também é grade aberta, eu escolheria quantos créditos eu faria por semestre. Vamos supor que o meu primeiro semestre de odontologia tivesse 68 créditos, certo? Esses 68 créditos, como que uma faculdade chega à conclusão
como anatomia, por exemplo, de cabeça e pescoço, que era a matéria mais pesada que eu tive no meu ciclo básico do odonto, ela tinha 38 créditos. Como que ela chega a essa conclusão? Chega a essa conclusão pela carga horária de cada disciplina. Quanto mais carga horária aquela disciplina tem, maior o número de créditos que ela ocupa naquele semestre. Então, por exemplo, tem faculdades que um crédito equivale a 25 horas. Então, se, por exemplo, a anatomia tem 200 horas, certo? Ela vai ter 8 créditos. Entende? Então, a faculdade ela determina dessa forma. É uma forma da faculdade precificar cada matéria de uma maneira mais fácil, né, mais organizada. Isso não é tão comum. A gente está mais acostumado de ver o nosso semestre com carga horária. Ó, o primeiro semestre normalmente no Brasil tem em torno de 690 horas. Né? Na Universidade do Brasil esse número vai vir em forma de créditos. Nada demais, é só uma forma de organizar as matérias em função da fração que aquela matéria ocupa no semestre letivo do aluno. Então, pode ser por crédito, pode ser por carga horária. É só dividir aquele gráfico de pizza ou em carga horária, colocando a contribuição de cada matéria em crédito ou em carga horária. Galera, um edital interessante, um edital bacana. Pesquisem sobre o edital, pesquisem sobre a instituição, tomem a sua decisão, converse com pessoas. É um edital que está com bastante vaga aberta e eu acredito ainda que além dessas 95 vagas, é possível que outras pessoas sejam chamadas porque a rematrícula não aconteceu e é comum a instituição aproveitar aquela lista de classificação para chamar excedentes, né, no processo seletivo. Então, gente, está falado, falamos, construímos um bom material. Essa live ela vai ficar disponível, a gente não vai deixar ela só 24 horas. Né? Poxa, correria, final de ano, vocês estão fazendo prova, galera, a maioria está de férias, né? Mas tem muita gente aí na Argentina fazendo finais, já acabaram aí no dia 18, da UBA, de outras instituições no dia 14, mas ainda tem uma galera estudando, tempo é correria, essa live vai ficar disponível ad eterno, a gente não vai fazer essa pressão, só 24 horas, estou fazendo propaganda nenhuma aqui, então 24 horas é informação, o objetivo é construir um bom material. E agora, galera, o objetivo é responder as perguntas de vocês. Gustavo, a Ana está perguntando, por que esse povo quer tanto essa faculdade? Nunca ouvi falar. Ana, pois é diferente você nunca ter ouvido falar, é uma faculdade que ela já apareceu de várias formas, né, na mídia, e é uma faculdade que é bastante famosa mesmo no Brasil, ela é bastante famosa, ou seja, conhecida, e a galera quer muito essa faculdade porque é uma faculdade que está com vagas para o quinto, está com vagas para o sétimo, é uma faculdade que está permitindo a entrega de um só documento durante o período de inscrição, que é o atestado de matrícula, e a entrega posterior de documentos mais pesados, tanto do ponto de vista financeiro, tradução e apostilamento não é caro, mas da tradução e da requisição documental. Isso permite que você se planeje com mais tempo. Você gaste pouco para fazer o processo seletivo e pense, fui aprovado, vou investir no restante da documentação ou não vou? Tá? Então é por isso, é uma faculdade que está muito legal, o seu edital está muito legal para o seu público que preenche a maioria dessas vagas, que é o estudante de medicina do exterior. Por isso, as pessoas elas estão bastante interessadas em conhecer mais sobre a faculdade e sobre o processo. Outra Ana perguntou também, por que mudou a prova para presencial? Ana, essa é uma pergunta que eu não consigo responder. A prova presencial ela traz mais limitações. Quando você tem uma prova online, você permite que várias pessoas prestem o processo seletivo. Uma prova presencial reduz por aumentar o gasto, trazer mais complexidade para a logística. Os critérios que a Universidade do Brasil usou para não fazer prova online, ela já fez, e fazer uma prova presencial com conteúdo médico, eu acho que é para trazer para o processo mais lisura e mais credibilidade, eu não vejo de outra forma. Você tem mais controle, né? Pelo menos eu acho isso, que você tem mais controle sobre um processo presencial do que sobre um processo online. Né? Então eu acho que você tem mais controle em todos os sentidos sobre um processo presencial. E eu acredito que esse seja o motivo principal. A Cirlei está perguntando, a UCP só coloca matrícula cancelada. Isso. Já pedi eles para mudar, falaram que é padrão. Alguém já conseguiu de outra forma? Olha só, Cirlei, vamos até puxar esse gancho aí para falar da Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil ela coloca que no atestado tem que estar cursando ou trancado, ou seja, o aluno trancado pode prestar, então nesse atestado tem que estar ou cursando ou trancado,
tem que ficar claro que o seu vínculo com a instituição ele é ativo. Ou você está cursando, ou você está trancado, você tem vínculo com a instituição. O cancelado, que é extremamente comum, tanto em faculdades paraguaias quanto em faculdades argentinas, faculdades bolivianas são muito claras no seu atestado de matrícula, mas faculdades paraguaias e faculdades argentinas colocam o cancelado. O cancelado, se ele não for traduzido para trancado, você entregando só o cancelado, você vai ser indeferida nesse processo da Universidade Brasil e em todos os outros processos, se você entregar só o documento em espanhol. Você entregou cancelado, a instituição brasileira ela vai entender e é natural que ela entenda que você não tem vínculo com a sua instituição. Hoje nós temos tradutores traduzindo o cancelado para trancado e não tem nada de errado nisso. Por quê? Se você trancar no 6º período da sua instituição e você pegar um atestado de matrícula escrito cancelado, você não for aprovado no processo seletivo de transferência, você não conseguir seu objetivo e se você quiser voltar para a sua instituição, você vai voltar provavelmente para o 7º, ou seja, terminou o 6º, você vai voltar para o 7º. Você estava o quê? Você estava trancada. Do ponto de vista prático, você estava trancada. Então, o tradutor ele já entende o contexto, né? E ele traduz o contexto. Ele não traduz a palavra especificamente, ele traduz o contexto onde aquela palavra está inserida. Então, o que eu recomendo para você é que você entregue na Universidade Brasil o documento, se for o seu desejo, na Universidade Brasil, você entregue o documento traduzido, certo? Não precisa apostilar, você entregue só o documento traduzido, se o tradutor do seu conhecimento, se o tradutor da sua confiança for realmente dessa turma que traduz o cancelado para o trancado. Tá certo? E outras instituições normalmente vão pedir o documento já traduzido, aí você vai entregar o original em espanhol e vai entregar o documento traduzido para o português, certo? Agora, o cancelado só em espanhol ou o fue, ele realmente vai te indeferir. Ela colocou assim, Gustavo, ufa, meu tradutor colocou trancado. Que ótimo. Existe uma linha de tradutores hoje que eles traduzem o cancelado para trancado, porque ele traduz o contexto onde aquela palavra está inserida. A palavra cancelado ali está inserida num aluno que pode voltar para a instituição do ponto que ele parou. Então esse aluno ele está trancado. Então é justo que seja traduzido para trancado. Não existe uma falsidade aí, né? Gustavo, a Isa está perguntando, teria como explicar novamente sobre o primeiro semestre do ano? Se já entra no semestre específico ou se fica pagando as matérias que não foram cursadas no exterior? Perfeito, Isa. Esse é o ponto que eu considero mais sensível do edital. Você não escolhe, primeiro, você não escolhe entre o 5º e o 7º semestre. Tanto que você tendo um período concluído, você pode prestar. Você tendo 10 períodos concluídos, você pode prestar. Então você não escolhe entre o 5º e o 7º período. Você entrega o atestado de matrícula, você entrega a sua documentação, você vai depois, você vai ter um prazo para entregar essa documentação e vai pleitear o aproveitamento de períodos. Esse aproveitamento de períodos, você só vai saber, na verdade, você só vai usufruir desse aproveitamento de períodos e da convalidação das matérias que você fez no 2º semestre de 2024. Então, no primeiro semestre de 2024, você já entra na instituição. Eu acho que o mais lógico é que você vá pagando matérias. Você vai fazer matérias que você não teve na sua instituição, principalmente matérias relacionadas à atenção básica e SUS. Mas isso não está claro no edital. Você já inicia seus estudos no primeiro semestre. É importante você saber isso. Agora, como você vai iniciar os estudos na Universidade do Brasil, a gente também está aguardando esse retorno para que a gente saiba como que o aluno ele vai se encaixar nesse primeiro semestre de 2024. Ele vai pagar as matérias que ele não fez? Ele vai fazer matérias em adaptação ou ele vai entrar no primeiro semestre do curso? Isso não é claro no edital. Tá? O fato é que você vai fazer jus à sua convalidação de matérias no 2º semestre de 2024. Então, se você tiver que entrar no 7º período de forma regular ou com algumas adaptações, você saber o período que você vai entrar é a partir realmente, você vai entrar realmente a partir do 2º semestre de 2024. É muito provável que você faça adaptações, que você pague matérias, é o mais lógico, para essa circunstância. Mas a gente está aguardando esse retorno. Então, pessoal, o edital da Universidade do Brasil está aberto, ele tem essas possibilidades de aproveitamento de matérias. Estando até o 10º período, você tem possibilidade de fazer
tá? O processo seletivo, entrar no 7º período. Então é uma boa oportunidade. Avalie a oportunidade da Universidade Brasil, entendam se faz sentido para você realizar esse processo seletivo e a gente está aqui à disposição. Essa live ela vai ficar disponível ad eternum, então mande suas dúvidas nos comentários, a gente vai responder as dúvidas nos comentários também, tá? E eu quero agradecer a todos a presença. Na terça-feira que vem eu estou aqui de novo na nossa live para falar principalmente da Universidade Federal de Uberlândia, que aceita alunos do exterior, aceita portador de diploma. Vou falar também da UnoOeste, que aceita alunos do exterior, uma faculdade bem interessante no Guarujá, e sanar sempre as dúvidas que vocês trouxerem. Tá bom, gente? Um ótimo finalzinho de semana aí pra gente. Amanhã já é sexta, fica todo mundo com Deus e aguardo vocês na próxima terça-feira.